Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais um domingo que passamos juntos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Lembrando que o nosso programa também é reprisado no canal 4 da NET, TV Unisantos. E se você perder o programa de hoje, você pode acompanhar ele através de algumas das nossas reprises aqui na TV Com ou na TV Unisantos e também no nosso blog, fernandavanucci.blogspot.com. Quero também deixar para você agora, nesse comecinho de programa, o nosso e-mail de contato, que é o fvanucci@capodecasa.com.br. Nós também estamos no Twitter, Facebook, tem o Facebook do programa. E eu quero agradecer, como sempre, eu começo o programa agradecendo a todas as pessoas que nos param para parabenizar ou nos mandam mensagens dizendo que estão curtindo a volta do programa no ar. Estamos no 3º programa inédito e está sendo muito gostoso voltar aqui para os estúdios da TV Com e poder dividir o domingo com você e trazendo novidades. E hoje não é diferente, eu estou recebendo a Rosilma Roldan, que é advogada, é uma grande amiga. Rosilma, é um prazer receber você aqui. A gente já pôde participar do TV Com Debate juntas, né? Foi uma delícia, deu o que falar aqui na TV Com. E hoje, você como convidada do meu programa, muito obrigada por estar aqui com a gente, porque você vai falar de um assunto importante. Muitas mães, tenho certeza, hoje vão poder olhar diferente para os seus filhos, né? E às vezes não entendem a reação de um filho dentro de casa, muitos professores também não. Nossa, porque meu filho é muito elétrico, ou porque ele estuda muito, porque, né, não está na rua com os amigos. Os superdotados, né? Você tem todo um trabalho desenvolvido sobre isso. Boa tarde, obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, boa tarde, Fernanda. Estou muito feliz de vir aqui, sempre um prazer estar com você, além de ser minha amiga, é uma pessoa muito inteligente, que eu respeito muito, então para mim é um prazer enorme estar aqui trocando ideia com você, né? Inclusive até elogiei muito a sua casa, muito bonita. Sinta-se em casa, é uma delícia. Muito alegre, muito alto astral, como você, Obrigada, né? É o seu obrigada. retrato. Mas nós estávamos, antes de começar o programa, trocando ideias sobre isso, que é justamente a inclusão social e os direitos humanos fundamentais do superdotado, né? Normalmente não é assunto que as pessoas se preocupem, porque hoje a nossa sociedade ela está muito mais preocupada com a inclusão do deficiente, né? Só que a legislação, a própria Declaração de Salamanca, né, que é um documento internacional que protege os excluídos, né, tanto o deficiente quanto o superdotado, também protege o superdotado. Aí você vai me dizer assim, puxa, mas como muitas pessoas, né? Por que proteger o superdotado? Pois o superdotado, o próprio nome já está dizendo, ele é superdotado. Será que ele precisa de proteção? Tem mais do que nós, né? Exatamente, né? Foi privilegiado. Então, o primeiro mito, né, que existe em relação ao superdotado é que ele seria superdotado em tudo. Então não é verdade. Ele apresenta essa superdotação em alguns, ou às vezes em um campo apenas, né? E nos outros campos ele é uma criança que precisa de todo o apoio, muito mais apoio até do que outras crianças que não têm esse campo da superdotação desenvolvido. Por quê? Porque o superdotado ele chama atenção, ele incomoda, ele exige posicionamento do pai, da mãe, do professor, do colega. É uma pessoa que incomoda, que cutuca, que desafia. Então, a criança, quando o adulto é desafiador, espera-se que esse adulto tenha maturidade para absorver a agressividade que o comportamento dele possa causar. A gente espera isso do adulto, mas às vezes ele é mais imaturo do que uma criança. Mas a criança ela não tem instrumentos para se defender da agressividade que o comportamento dela possa gerar. Eu aqui vou dar um exemplo da Isabela Faber. A Isabela Faber, para quem não sabe, é uma menina, aluna de uma escola municipal de Santa Catarina, tem 13 anos, e ela criou uma página, um perfil no Facebook chamado Diário de Classe, em que ela fez
o que a educação contemporânea é o grande alvo, o grande objetivo da educação contemporânea, que é criar alunos críticos. A educação hoje não quer mais alunos passivos, simplesmente depositários de conhecimento. Ela quer exatamente o aluno que pesquisa, que analisa, que reflete e que critica. E eu acho muito interessante que isso parece que é só teoria, porque a Isabela Faber, essa semana mesmo, saiu uma notícia que ela está sendo ameaçada de morte. E que o próprio colégio em que ela está, porque o que ela fez no diário de classe? Ela denunciou tudo que a escola dela não tinha, né? E a primeira pessoa que começou a persegui-la foram as próprias pessoas, os operadores lá da educação, da própria escola onde ela estava. Os professores. Professores, diretora da escola, os próprios alunos, enfim. Embora ela tenha apoio de muita gente, muitos pais, muitos alunos, mas sempre tem um ou outro que é contra, e essa semana ela recebeu ameaça de morte. E ela é muito engraçada, porque ela pôs... embora não quisessem que eu fizesse a rematrícula na escola, eu fiz e estou voltando. Então, ela apresenta um comportamento muito maduro para a idade dela. Então, se pensa, bom, ela tem perfil, ela apresenta algumas características de superdotação. Aí, a partir disso, como identificar um superdotado? Porque, às vezes, pode passar despercebido. Você só acha que é uma criança que está desafiando ou que questiona um pouquinho mais. O professor, às vezes, não entende, como você falou. Às vezes, ele é superdotado numa única questão. Nós até levamos aqui, antes do programa começar, ele é muito bom em números e matemática e de repente é péssimo em história, em português, não consegue memorizar, guardar, e o professor já, aquele aluno, né, não é muito bom e está se desperdiçando de repente um excelente profissional para aquela área, né? Não está se aproveitando o máximo do que ele pode proporcionar para a sociedade naquilo que ele é muito bom. Como identificar, como que... eu sei que você está no Fórum dos Jovens Pensadores, que trabalha também essa questão. Lá vocês debatem muito isso, porque a sociedade pode ganhar muito com a descoberta dos novos superdotados, né? Dos novos, não, dos superdotados, que nós muitas vezes desconhecemos. É isso mesmo, Fernanda, porque, veja, os Estados Unidos, eles investem muito nos superdotados. Ontem mesmo eu estava vendo que nos Estados Unidos tem uma empresa cujo CEO, que é o presidente da empresa, é uma criança de 10 anos. Então, nos Estados Unidos não há limite, porque se investe. Claro que essa criança de 10 anos, ela deve ter por trás dela uma equipe de apoio, ela não pode estar sozinha. Não porque ela não seja competente, mas é como aquela história. O superdotado, ele pode ser superdotado em alguns campos, mas, por exemplo, talvez emocionalmente ele não seja maduro. Então, aí é que entra o psicólogo ou o psicopedagogo para dar apoio para essa criança, para que essa criança possa... Porque é engraçado que eu escuto muita gente boa falar o seguinte: ah, mas a aceleração, que é um direito garantido por lei, Fernanda, a aceleração não é recomendável. Olha como até as próprias pessoas que estão dentro da educação, com mestrados e doutorados, desconhecem isso, né? Veja, a aceleração prejudicaria o natural amadurecimento dessa criança. Mas também pode dar o desinteresse na criança. Exatamente. Então você está queimando um dom, uma superdotação, uma alta habilidade que aquela criança tenha, porque queima mesmo. Como queima? Assim como o deficiente, se você não dá a estimulação necessária, e hoje a gente sabe que não existe limite para plasticidade cerebral, ou seja, hoje você não é capaz de olhar um deficiente, seja de que forma for, e dizer ele só pode ir até aqui. Não. Hoje nós sabemos que qualquer tipo de deficiência que haja, essa pessoa não tem limite para isso. Depende do incentivo, depende da afetividade, depende do estímulo que ela receba. Agora você imagina um superdotado, ele precisa exatamente disso, de estímulo, ele precisa de formação continuada, ele precisa de incentivo, ele precisa de afetividade. Porque sem afetividade, a afetividade ela é um elemento muito importante na construção do conhecimento.
Então, essa pessoa é superdotada em um campo, ou 2 ou 3, né? E aí eu já vou dizer para você algumas características que podem nos mostrar que estamos diante de um superdotado. Porém, emocionalmente, é uma criança de 5 anos, de 4 anos. Eu tenho conhecimento, foi até motivo de estudo da minha monografia, Inclusão Social e os Direitos Humanos Fundamentais do Superdotado, de um garoto que hoje ele está com 6 anos, que ele não quer mais fazer teste. Ele foi diagnosticado pela Associação Paulista dos Superdotados e dos talentosos, que são aqueles que têm altas habilidades. Então, ele não quer mais fazer teste nenhum, ele não quer mais fazer aceleração, porque ele já está pensando em que vai perder os seus amigos. Só que essa associação, ela tem programas paralelos, alternativos, que podem seguir ao lado da escola regular, como o projeto Kiron, por exemplo, de estimulação. Porque o que acontece com a alta habilidade ou a superdotação? Se não for estimulada, a criança perde essa capacidade. Ela se mediocriza, ela perde esse talento. E quem perde mais, além da criança? Com certeza o que você acabou de dizer, Fernanda. A sociedade, a comunidade, a família, a criança, porque ela pode até, dependendo do ambiente que ela frequente, se tornar uma liderança negativa. Ela pode ser cooptada pelo tráfego, porque isso aí é uma liderança. Eu fiz um trabalho que envolvia pesquisa nas cadeias do mundo todo. Os maiores delinquentes, os maiores bandidos que estão presos nas cadeias do mundo todo, um trabalho sobre medidas de segurança que eu fiz, quando eu fiz especialização em direito penal, são os maiores QIs, estão dentro das cadeias. Eu vou pedir para você falar isso no próximo bloco, porque a gente vai fazer um intervalo, que é rapidinho. No próximo bloco a gente vai continuar falando desse assunto, porque é um assunto muito interessante, tem muita coisa para a gente falar. E você fica coladinho aí, que é rápido, a gente volta já já. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Estamos de volta com o programa no ar. Eu estou recebendo a Rosilma aqui no programa hoje para falar de superdotados. Você estava falando da questão que você fez uma pesquisa e que a maioria dos presos, né, do Brasil são gênios. E a gente estava, só para recapitular um pouco, falando
que muitas vezes, se a gente não aproveitar para o bem, não detectar um superdotado e não aproveitar ele para o bem, não ser estimulado, de repente até o crime organizado pode cooptá-lo e isso ele vai ser um fenômeno nisso que ele está fazendo. Isso acontece também em relação até à empregabilidade, né? Eu me lembro quando eu estava dando aula, que eu dava muitas aulas interdisciplinares com português, um dos livros que era adotado, que as crianças liam, era sobre drogas, né? Como as crianças eram cooptadas pelo tráfico por falta de alternativa. Minha mãe não está empregada, está doente em cima da cama, eu preciso comprar um pedaço de carne. É uma oportunidade. Como é que eu faço? Olha, então dinheiro. você leva essa droga daqui para lá, pronto. E acabou, virou aviãozinho e acabou, né? Então, numa dessas, essas pessoas percebem que essas crianças são crianças mais espertas, crianças que entendem rapidamente, viram líderes com muita rapidez. Mas vamos pensar que detectamos para o lado positivo e a sociedade tem muito a ganhar com isso. Exatamente. Nós temos feito teste? Quem é a primeira pessoa que percebe que ele é um superdotado? Fernanda, normalmente, por incrível que pareça, são os pais. Aí você vai me dizer, sei, aquela história da mãe coruja e do pai coruja. Filho, ele é por muito incrível que pareça, é mesmo. Porque a mãe, muitas vezes, ela não tem um filho só, ela tem 2, 3 filhos, e aí ela compara. Poxa, mas nessa idade ele não fazia isso, então ela vai comparando, né, naquele pequeno mundo que ela tem. Ela, então, às vezes tem sobrinho, ela tem, enfim, então ela percebe logo, ela é a primeira a perceber, normalmente a mãe, e normalmente a mãe mesmo, né? Às vezes o pai, às vezes os pais. E num segundo momento deve ser o professor, a professora na sala de aula. Então, para isso você preparados? Desculpa, não, você não falou... estão. Não estão. É o professor ou a professora, mas eles estão preparados para isso? Não estão, mas aí eu defendo os professores no seguinte sentido, Fernanda. Nós temos, por exemplo, aqui em Santos, a nossa lei orgânica do município e temos também o nosso Plano Municipal de Educação, que segue o Plano Nacional de Educação, que prevê formação continuada. Então, formação continuada é um direito legal, ou seja, garantido em lei, garantido pela Constituição do município, que é a lei orgânica do município, pela formação continuada. Então, a formação continuada é um direito do professor. E o professor, porque ele já tem a formação, muitos já têm faculdade de pedagogia, outros não têm faculdade de pedagogia, por exemplo, Ensino Fundamental 2 não tem faculdade de pedagogia, mas tem formação na área de psicologia. Eles são professores especialistas, mas eles têm formação em didática, então eles têm muita experiência em sala de aula, então eles detectam. Agora, claro que é importante uma formação continuada com vários profissionais que entendam um pouco de superdotação, conversas com pessoas que são superdotadas para eles entenderem o drama que é adultos superdotados, o que eles passaram quando eram crianças. Então isso tudo faz parte da formação continuada, com psicólogos. Até para saber, depois de detectado o superdotado, o que fazer? O que fazer? Então não é só detectar, é o que Exato, fazer. Não é só, porque precisa ser um programa completo, né? Para que você possa, por exemplo, não só a detecção, como também você ter a estimulação, o incentivo, inclusive começar a usar essas crianças no que elas têm de superdotação, como monitores de outras crianças, porque a gente sabe, por exemplo, na educação, que as crianças ouvem melhor os seus pares. Então, por que não usar crianças superdotadas para que elas possam treinar os seus colegas, conversar com eles? Agora, muitos têm preconceito contra isso. Mas então ele vai ficar metido porque está dando aula para o seu coleguinha? Se ele tiver uma preparação psicológica, não. Então, o coleguinha vai se sentir bem à vontade de aprender. Exatamente. Agora, é um trabalho, interdisciplinar. Porque hoje, Fernanda, não existe mais, não deveria existir, embora exista muito, a figura do especialista que ele entra e diz, olha, a minha matéria é português, eu vou só dar português e acabou o assunto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Fernanda, eu sou professora de português também e já escutei isso muito de colegas meus e me fico assim bastante perplexa de ver como que um professor de português pode dar somente português, porque quando ele trabalha um texto, que texto é esse? Ele tirou de onde? Se é um texto literário, já tem ali uma história da humanidade, já tem ali filosofia, já tem direito, enfim.
os textos que a gente trabalha com uma classe já permeiam questões múltiplas. É impossível você dar só aula de português. É muita alienação. É muito, não é impossível. Então alguns professores dizem, não, nós instruímos, quem forma é o pai e a mãe. Tá, mas quando você se põe na frente de uma classe, você é o exemplo e você tem que... já está formando, nem que você não queira. Nem que você não queira. Agora, vamos falar de uma outra paixão da Rosilma, porque esse trabalho com superdotados é uma paixão sua, né? Eu acho que é uma preocupação muito importante para a cidade, mas você também tem uma outra paixão, que é o Fórum dos Jovens Pensadores, que inclusive acaba colaborando bastante com os superdotados, porque é um espaço onde eles vão exercitar essa sabedoria, onde eles vão poder debater, virar grandes líderes, né? Exatamente. Esse Fórum dos Jovens Pensadores, ele nasceu como a segunda fase de um projeto que eu tenho, que é Direito para Criança e Adolescente. Porque você ensinando o direito para criança e adolescente, você ensina que a cada obrigação nasce um direito. Então você mostra para a criança e para o adolescente que dessa equação equilibrada, obrigação conhecida e cumprida, direito conhecido e exercido, nasce o equilíbrio de uma sociedade. Num primeiro momento você ensina as leis. Aliás, na lei orgânica nós temos que os munícipes têm direito a aprender as leis que regem a sua vida. Então veja que aprender direito na escola está garantido pela nossa lei orgânica. Então eu pergunto, Fernanda, nossas crianças estão aprendendo as leis na escola? Não, ainda não. Então veja só. Num segundo momento, essas leis que as crianças aprendem, esse jogo de cada obrigação cumprida nasce um direito, porque a obrigação nasce primeiro. Você ensina que a obrigação, sem obrigação cumprida não nasce o direito. Então, num segundo momento, você põe essas crianças e esses adolescentes para discutir no Fórum dos Jovens Pensadores. Porque aí eles já têm bastante material, bastante bagagem cultural, para poder... aí eles falam, mas eu só tenho 16 anos. Não, mas com 16 anos, se você aprender as leis, se você começar a estudar um pouco de história e começar a fazer a ligação entre a história, geografia, português, como a gente fazia, né? Quando eu dava aula, nós dávamos aula interdisciplinares, você começa a perceber que a realidade é única. E ela tem todos esses matizes de todas essas matérias. Aí então você parte para o Fórum dos Jovens Pensadores. O que é o Fórum dos Jovens Pensadores? Pensar, duvidar e criar. Você não vai ser uma criança, um adolescente que vai repetir o que escutou do professor. Você vai pesquisar e você vai construir seu conhecimento. Tirar a sua própria conclusão daquilo. Exatamente. Que tá sendo você vai ser uma Isabela Faber. Você vai ser uma Isabela Faber. Então, nós levamos para esses encontros, que agora vai ter o próximo dia 9 de março, levamos professores doutores que vão falar sobre os assuntos que eles mesmos escolhem. A gente não sai de lá sem que todo mundo tenha falado, ninguém é obrigado. Mas quem pede a palavra exatamente, tem o direito é garantido o direito de falar. Ninguém fala, olha, fala rápido porque o outro tem que falar. Não, todos podem falar à vontade e nós respeitamos profundamente e todos respeitam profundamente todas as opiniões, por mais diversas que sejam. Isso é muito legal. E isso é a criação da liderança. Sem dúvida, porque ele vai ganhando esse espaço, ele vai criando confiança nele mesmo para falar, para expor sua opinião, o respeito que é dado. Porque eu acho que às vezes há um comodismo aí da sociedade, o jovem não quer saber de nada. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O jovem não... A gente perdeu a mão de saber estimular, né, de trazer para a vontade dele coisas que a gente... que nós, quando éramos jovens, nós gostávamos. E o fórum né? atrai superdotados, naturalmente, embora ele seja aberto a todas as pessoas, mas você nota que eles são muito mais por causa dos horários, por causa que vai parar de jogar um videogame, isso, de sair do sábado, para ir lá debater algum tipo de assunto muito sério. Exatamente, né? então você percebe, né, a característica do superdotado, ele é inquieto, ele está sempre procurando desafios. E então, o próximo encontro vocês vão falar de homofobia, é isso? Homofobia e os crimes de intolerância. Isso é muito Então legal. Nós estamos trazendo o professor, o promotor de justiça de São Paulo, que é professor doutor da Unisantos, doutor do Luiz Carlos do Nascimento, Luiz Salles do Nascimento, né, que vai falar sobre homofobia e os crimes de intolerância. E os crimes de intolerância são
todos os crimes que envolvem esse sentimento aversivo contra as pessoas, que é a intolerância, inclusive o bullying. Hoje parece que eu estava lendo alguma coisa, parece que eu vi no Facebook uma menina que se suicidou porque sofria bullying na escola. Porque o meu celular... Hoje eu não entrei na internet. O meu celular, ele dá chamada e ela vem incompleta. Então, uma menina que teria sofrido bullying, mas só que eu não sei detalhes acontece muito. ainda. Foi aquela explosão, todo mundo falou, e agora, né? Ninguém falou mais. Deu muito trabalho resolver o problema do bullying. Eu trabalhava muito, as pessoas seguraram muito com bullying, porque o bullying, ele é apenas uma das faces da intolerância. Existem milhares, homofobia, preconceito racial. Você tem até preconceito contra a pessoa que pensa diferente de você. É impressionante. No Facebook... eu vejo muito... Tem discussões, às vezes, por divergências de opinião. É espaço democrático, livre. De vez em quando aparece um censor lá. Um monte de regras. Não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Eu acho assim, educado, respeitador, mas tem gente que quer limitar assuntos. Não pode falar de política, não pode divulgar o trabalho de um determinado vereador que acabou de ser eleito. Sabe, eu fico assim um pouco assustada com esses ditadores assim que estão meio fora do tempo e do espaço. Nosso programa chegou ao final já. Pena. Infelizmente, falar com a Rosilma é sempre essa explosão, né? A gente pudesse ficar aqui o dia inteiro fazendo o programa. Quero já deixar o convite para a gente voltar a falar de outros assuntos, mas quero que você convide o pessoal para conhecer o fórum. Como essa próxima reunião, onde vai acontecer? Então, vai ser dia 9 de março próximo, agora, num sábado, às 14h30, pontualmente. A gente começa pontualmente na Estação da Cidadania, que é a antiga estação do trem, ali no terreno do Extra. E o nosso principal debatedor é o professor doutor da Unisantos, o doutor Luiz Salles do Nascimento, que é professor de Direito Constitucional da Unisantos e promotor de Justiça em São Paulo. Todos os jovens, mas eu digo assim, jovens de qualquer idade, sabe, Fernanda? Porque o jovem é aquele que é o inconformado. Esse é o jovem. Não importa a idade, todos são muito bem recebidos. E todos terão direito a falar o que quiserem, só que não serão obrigados. Lá é muito legal democracia isso. De verdade. Democracia verdadeira. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Fica o convite para voltar. Fernanda. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Estar com você é sempre muito bom. Obrigada. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser rever algum trecho do programa, é só acessar o blog fernandavanucci.blogspot.com. Eu me despeço de você com aquele beijo bem grande. Conto com você no próximo programa. Tchau.